o ministro Alexandre de Moraes, por coincidência, telefonou para o comandante do Exército. E aí, como estavam os dois lá, ele falou assim: você não quer vir aqui também? E o ministro Moraes pegou o carro, né, e foi até o comando do Exército encontrar o ministro da Defesa e o comandante do Exército. Governo Trump e direita reagem à prisão de Bolsonaro. Não vamos esquecer que o Alexandre de Moraes ele continua sancionado pela Magnitsky. A questão agora é, será que os Estados Unidos têm outra carta na manga? Será que eles vão reagir de alguma outra forma? Será que depois disso o Trump vai agir para garantir todo o rigor da Magnitsky contra o Moraes e a sua família? Ou talvez até contra outros ministros? Olha, eu não vou me surpreender se vier mais alguma medida dos Estados Unidos logo, logo. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Trump pede prisão de democratas que boicotam suas ordens. Ele disse que não há outra interpretação possível sobre o que foi dito pelos parlamentares em algumas situações. É isso mesmo. O presidente Donald Trump afirmou que 6 legisladores democratas deveriam estar na prisão agora mesmo, por pedirem que militares boicotassem suas ordens. Abre aspas. Os traidores que disseram ao exército para desobedecerem minhas ordens deveriam estar na prisão agora mesmo, em vez de rondar pelas redes de notícias falsas para tentar explicar que o que disseram estava certo. Fecha aspas, escreveu Donald Trump. 6 congressistas com experiência militar ou em serviços de inteligência divulgaram na terça-feira um vídeo no X. O teor da mensagem aos militares e agentes de inteligência tinha a seguinte frase, abre aspas, podem se recusar a cumprir ordens ilegais, fecha aspas. Trump se manifesta sobre Bolsonaro e Lula não consegue esconder a preocupação. É isso mesmo. O petista Lula abordou neste domingo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Lula destacou que o ex-mandatário deverá cumprir exatamente a pena imposta pelo judiciário, ressaltando que todo mundo sabe o que ele fez. Ao ser questionado sobre as declarações do presidente norte-americano Donald Trump, que classificou a prisão de Bolsonaro como uma pena, o petista deixou escapar a sua preocupação. Abre aspas. Acho que não tem nada a ver. O Trump tem que saber que somos um país soberano e que nossa justiça decide. E o que decide aqui está decidido. Fecha aspas, afirmou Lula. Uma pessoa muito próxima de Trump posta mensagem enigmática em português. Jason Miller, conselheiro de Donald Trump, comentou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e detonou a caça às bruxas promovidas por Alexandre de Moraes. Agora, o americano acaba de publicar uma mensagem enigmática em português no X. O inverno está chegando. O jornalista Paulo Figueiredo aumentou a euforia da mensagem comentando tic-tac. Ou seja, o governo dos Estados Unidos provavelmente está preparando uma nova bomba contra o regime brasileiro. Governo Trump e direita reagem à prisão de Bolsonaro. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te contar duas coisas. Primeiro, como que a direita e os aliados de Bolsonaro reagiram à prisão? E os governadores presidenciáveis, hein? O que eles falaram? Segundo, qual foi a reação dos Estados Unidos? Então, meu bom dia para você nesse domingo, que você tenha um dia abençoado e abençoador. Hoje é dia de cultivar os nossos relacionamentos de forma mais intensa, tanto com Deus, vertical, como horizontal com as pessoas que a gente mais ama. Logo, logo vou para a igreja e em seguida eu vou para o encontro de final de ano do time do Chinaredo, que é a nossa turma de amigos e amigas de escola, uma amizade de 30 anos. E hoje é dia de solidariedade com quem foi injustamente privado disso, dos relacionamentos, de poder estar com os seus, por conta de um processo cheio de abusos e ilegalidades. Então bora direto aqui ao nosso primeiro ponto. O que disseram a direita e os aliados de Bolsonaro depois da prisão? Bom, vamos começar com o governador de São Paulo, presidenciável, Tarcísio de Freitas. Dá uma olhadinha aqui comigo no que ele disse, ó. Tirar um homem de 70 anos da sua casa, desconsiderando seu grave estado de saúde e ignorando todos os apelos provenientes das mais diversas fontes, todos os laudos médicos e evidências, além de irresponsável, atenta contra o princípio da dignidade humana. Bora agora para o deputado mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira. Olha aí.
parlamentar afirmou que nunca existiu uma pessoa tão perseguida quanto o ex-presidente e que a sua prisão não é um ato jurídico, mas um sintoma político de algo muito mais grave. Além disso, Nicolas definiu a decisão de Moraes como sendo parte da mente doentia do magistrado. Mas não foi só a direita não, gente. Teve muita gente que se manifestou. Acompanhe aqui comigo nessa reportagem do UOL. Vamos começar aqui por alguns nomes da direita e você vai ver que depois vai aparecer alguns do centrão. Vamos começar com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, um novo, talvez, presidenciável aí que surgiu depois da Operação do Rio. Olha o que ele disse aqui, ó. Bolsonaro, estaremos juntos em mais esse desafio, sem perder a esperança de viver o ideal de Deus, pátria, família e liberdade. Próximo presidenciável, Ratinho Júnior. O ex-presidente Bolsonaro, que já cumpria a pena domiciliar, foi preso mesmo tendo apresentado laudos que comprovam sua saúde em estado crítico. A meu ver, a prisão demonstra insensibilidade do Poder Judiciário. Próximo presidenciável, Ronaldo Caiado. A prisão é um triste capítulo da política nacional. O processo ao qual Bolsonaro está sendo submetido nos últimos meses é uma clara tentativa de envergar a sua dignidade até o limite que um homem pode suportar. Presidenciável do Novo, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, chamou de injustiça e disse: silenciar o opositor não é justiça, é abuso de poder. Divergência política não pode ser motivo para a prisão. Governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, um homem que não roubou um pila da população e que é o principal nome da oposição. A gente viu aqui vários grandes nomes da direita. Vamos dar uma olhadinha agora em dois nomes muito fortes do centrão. Gilberto Kassab, PSD, disse: a medida é severa e injusta, especialmente em um momento em que a saúde do ex-presidente inspira cuidados. Deputado Arthur Lira, outro nome poderoso do centrão. A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro não se justifica e reabre as feridas da polarização política que turva o futuro do Brasil. Bora agora mais alguns nomes da direita para fechar. Sócrates Cavalcante disse que o ministro deu sinais de psicopatia e que ele sempre estará ao lado de Bolsonaro. O deputado Zucca, que é líder da oposição, reagiu com enorme indignação e tristeza. Hamilton Mourão, que tinha se distanciado um pouco aí do Bolsonaro, disse que a prisão mostra que a perseguição não tem fim. E para fechar, a querida Bia Kicis disse que há uma injustiça colossal. E agora vamos avançar para a segunda questão. Qual foi a reação dos Estados Unidos, hein? Antes de eu te explicar isso, eu vou pedir para você aqui sentar o dedo no like, para você se inscrever no canal, acionar o sininho para você não perder nada e bora então para esse segundo ponto que eu prometi para vocês. Gente, os Estados Unidos destruíram Moraes por causa dessa prisão. Primeiro, teve a reação do Trump à prisão, que foi ali espontânea, ali momento, quando ele foi questionado sobre isso, logo após acontecer a prisão, quando o Trump ainda não tinha sido informado. Então foi pego ali de surpresa e o que ele fez foi lamentar. A reação foi de lamento. Olha aqui. Are you worried about the president being arrested today? What? Any comment about the former Brazilian president being arrested today? No, I don't know anything about it. Ó, não sei de nada disso. Mr. President, are you willing? Is that what happened? Foi isso que aconteceu. E, ó, reação de incredulidade. E ele termina dizendo aí, ó, que pena, que pena. That's too bad. Too bad, too bad. Que pena, que pena. Essa foi a reação aí do presidente dos Estados Unidos. Primeiro, de incredulidade, foi isso que aconteceu? É isso mesmo? E depois, too bad. Que pena, muito ruim, né? Aí, gente, em seguida veio a porrada oficial. Depois eles elaborarem lá, entenderem o que aconteceu, refletirem, veio uma porrada. O vice-secretário de Estado das Relações Exteriores dos Estados Unidos, o Christopher Landau, ele se manifestou duramente em nome do governo americano, o que foi repostado em português pela Embaixada Americana. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. O juiz Moraes, gente, com nome aos bois, o juiz Moraes, um violador de direitos humanos sancionado, expôs o STF à vergonha e ao descrédito internacional ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar de forma escancarada o processo judicial. Isso aqui foi uma postagem de ontem, gente. Depois da prisão. Isso aqui tem nome e sobrenome, tem endereço certo. Falando ainda aqui, ó, de a provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já estava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com rígidas restrições de comunicação.
E termina dizendo que não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não reconhece limites ao seu poder. Gente, isso é fortíssimo. Falam ainda de ataque, e que isso foi o ataque mais recente ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. Fortíssima manifestação. Os Estados Unidos estão acompanhando de perto tudo o que está acontecendo, reconhecendo os abusos, lamentando a prisão, dizendo aí que foi algo provocativo, desnecessário, que atenta contra a estabilidade política, Estado de Direito, que atenta contra a democracia. E não vamos esquecer que o Alexandre de Moraes ele continua sancionado pela Magnitsky. A questão agora é, será que os Estados Unidos têm outra carta na manga? Será que eles vão reagir de alguma outra forma? Será que depois disso o Trump vai agir para garantir todo o rigor da Magnitsky contra o Moraes e a sua família? Ou talvez até contra outros ministros? Olha, eu não vou me surpreender se vier mais alguma medida dos Estados Unidos logo, logo. Mas e você, hein? O que você achou dessas reações no Brasil e nos Estados Unidos à prisão? Conta pra mim e mais, conta pra mim o que a direita, o que a oposição deve fazer mais do que falar. O que você acha que pode ou poderia ser feito nessa situação diante da falta de apoio da direita lá no Senado Federal para barrar os abusos do STF, hein? Tem algo mais que deveria ser feito agora? Conta pra mim aí a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. E reportagem da Veja afirma que o exército não quer Bolsonaro no quartel, diz Robson Bonin. Veja o vídeo. Pois é, inclusive você falou, né, desse cuidado estratégico da prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já estava sendo articulada depois que o processo fosse concluído. Inclusive você trouxe uma informação esses dias, né, Bonin, de que o comandante do Exército tinha preocupações e ele externou isso para o ministro Alexandre de Moraes. Quais eram? É isso. Na segunda-feira à noite, o ministro da Defesa, José Múcio, tinha uma agenda com o comandante do Exército, Tomás Paiva. E o comandante do Exército é uma pessoa muito próxima do ministro Alexandre de Moraes, eles costumam se falar pelo telefone a todo momento, trocam impressões, né? É uma coisa conhecida essa relação. E quando o Múcio chegou na casa do comandante, que fica dentro do QG do Exército, o ministro Alexandre de Moraes, por coincidência, telefonou para o comandante do Exército. E aí, como estavam os dois lá, ele falou assim, você não quer vir aqui também? E o ministro Moraes pegou o carro, né, e foi até o comando do Exército encontrar o ministro da Defesa e o comandante do Exército. E lá, a conversa que se estabeleceu girou em torno da preocupação do comandante do Exército com a exposição dos generais, né, os militares de alta patente que foram condenados por envolvimento nessa trama golpista junto com o Bolsonaro. O ex-ministro da Defesa e ex-comandante do Exército, Paulo Sérgio, o general Augusto Heleno, o Braga Neto, são figuras que, na conversa, o Tomás Paiva deixou claro para o ministro Alexandre de Moraes que são figuras que ainda têm muito carinho e consideração dentro da caserna, porque muitos dos militares que estão hoje na ativa foram liderados por esses generais. E a preocupação dele era que isso não, a prisão, o momento dessa prisão, não também fosse simbolizasse humilhação, exposição indevida, que fosse feita uma coisa dentro da descrição para que o ânimo, né, o clima, o ambiente dentro do Exército não fosse contaminado por essa parte do processo. E o ministro Alexandre de Moraes entendeu, segundo os relatos que eu recebi, ele aceitou, inclusive, que nem a Polícia Federal participe dessas prisões, que os próprios militares do Exército acompanhem o cumprimento dessas prisões a hora que elas forem decretadas, e, a partir daí, que esses militares sejam colocados em instalações decididas ali, mas muito provavelmente instalações militares. Sobre o Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes não recebeu nenhum pedido de atenção especial ou alguma intervenção vindo da parte militar. O que o comandante quis deixar claro para o ministro é que, se fosse da vontade do Supremo que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficasse preso em um quartel, todas as medidas, segundo Tomás Paiva, já haviam sido tomadas para arrumar esse espaço para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, a gente mesmo já mostrou que o Exército não deseja ter o Bolsonaro em uma instalação militar, porque ele é um ex-presidente que corrompeu uma série de militares nesse intento golpista. E mantê-lo preso dentro de um quartel, justamente por tentativa de golpe militar, não seria a coisa mais adequada. Então, a conversa ficou nesse tom.
O ministro Alexandre de Moraes disse que ia analisar ainda a situação, não adiantou posição, o que ele faria em relação aos presos, mas tudo indica que os militares da cúpula golpista serão presos sem algema, sem carro caracterizado, com a presença de militares e de uma forma discreta para atender o pedido do comandante, Marcelo. As notícias de ontem deram conta de que o Bolsonaro teria tentado romper a sua tornozeleira eletrônica com uma solda. As notícias vieram por intermédio de um vídeo da Polícia Federal em que o próprio Bolsonaro assumiria essa tentativa. E agora? Acabou para ele? O Bolsonaro se entregou? Justificou a prisão do Moraes com essa atitude? Eu vou explicar para vocês por que não. Mas antes, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês cliquem no joinha, porque deixando o seu like você ajuda a nossa comunidade a crescer, porque o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você. E se é para você, ele entende também que será para os demais. E considere se tornar membro aqui do canal clicando na aba Seja Membro e recebendo conteúdos exclusivos nossos aqui do canal. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional e vou explicar para você esse imbróglio todo. Muito bem, o ponto é o seguinte, qual é a questão que fica? Por que que ele tentou romper? Ele não rompeu, porque ele tentou romper a tornozeleira com solda. Bom, é justamente porque a gente não sabe essa resposta que ele não poderia ser preso, e sim a defesa deveria ser intimada a explicar-se. É isso que um juiz faz quando não sabe alguma coisa. Quando um juiz não sabe algo, ele não prende, ele pergunta. É assim que a justiça é feita. Ele pergunta para a defesa, ele pergunta para o réu, ele oficia a Polícia Federal para fazer investigações complementares e assim é que deveria ter sido feito. Veja, a prisão dele não foi determinada porque ele rompeu a tornozeleira. A prisão dele foi determinada por um risco, um indício claro de fuga. Agora, onde está esse indício claro de fuga? No rompimento da tornozeleira? Claro que não. Uma pessoa pode romper uma tornozeleira com uma solda ou com o que quer que seja, com um machado, não importa, pode romper por diversas razões. Alguém me dirá, mas você há de convir que se você rompe a tornozeleira é bastante provável. Não estou dizendo que não é bastante provável, que é bastante provável. E isso fica a cargo da imprensa, dos comentaristas políticos. As pessoas podem ligar os pontinhos à vontade, contanto que eles não sejam um juiz. Juiz não pode ligar pontinho. Juiz tem que saber o que está fazendo. Se juiz tem 0,001% de chance de errar, ele não dá a decisão, sobretudo uma decisão de prisão, que restringe ou que retira por completo a liberdade de alguém que ainda não está condenado definitivamente. Alguém que está com prazos ainda para recursos pendentes, portanto, alguém que ainda goza ou deveria gozar da presunção de inocência constitucional que diz que a pessoa só é culpada depois do trânsito em julgado, ou seja, depois do esgotamento dos recursos. Então, o fato de que ele rompeu a tornozeleira não é suficiente, esse fato por si só. Sem uma investigação, sem um contraditório, não pode converter a cautelar em prisão preventiva. Mesmo que tenha havido a tentativa de rompimento, o juiz tem de intimar a defesa para se manifestar ou então explicar onde que está o grande rompimento. Porque, veja, se a gente pegar os fatos, o Bolsonaro teria rompido a tornozeleira à 00:08 e depois o Moraes disse que ele poderia fugir por meio da vigília, que seria às 19 horas do dia seguinte. Qual o sentido de você romper a tornozeleira 00:00 e 7 horas depois fugir numa vigília? Quer dizer, então por que não vai romper no horário da vigília? Não faz. Mas ele estava ali tentando... De novo, quem liga pontinhos é a imprensa e tem direito de fazê-lo. O juiz não tem direito de fazer isso. O juiz julga com base em fatos concretos. Se os fatos concretos não são suficientes, o juiz pede novas diligências. O Ramagem também fugiu. Isso não importa. De novo, ilações. Mas... também ele poderia... O que ele poderia, a gente não sabe. Repito, sem um contraditório e sem nós temos fatos concretos, o juiz não poderia ter decretado a prisão. Moraes não poderia ter feito isso. O rompimento de uma tornozeleira por si só não é um fator de fuga.
Você pode romper por diversas razões. Quais, a gente não sabe, por isso o juiz devia perguntar.